Olá, esse é mais um vídeo de colaboração entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nós vamos abordar nesse vídeo de hoje um assunto da mais absoluta importância e muito polêmico, a questão fiscal brasileira. Quem nunca ouviu na Globo News, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, é bom dar o nome aos bois, né? Quem nunca ouviu aquela ladainha que diz o seguinte: o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Por quê? Porque o Estado é igual a uma família. Se você gasta mais do que arrecada, você vai precisar apertar o cinto no fim do mês para pagar as suas contas. Então você precisa pagar tudo para depois começar a voltar a viver. Isso é um reducionismo absurdo. E nós hoje estamos entrando num contexto no Brasil em que isso sequer tem mais alguma similaridade com a verdade. Talvez eu esteja sendo exagerado, talvez eu esteja sendo um pouco apaixonado, porque isso é um assunto que mexe muito com todo mundo que se preocupa com as questões do desenvolvimento. Porém, repare bem, hoje nós temos uma Selic, uma taxa básica de juros em queda, que leva, portanto, a dívida pública do Brasil a uma trajetória de queda. Por quê? Porque você tem a tomada de empréstimos regular do governo brasileiro para financiar o pagamento de dívidas antigas. Essa tomada de empréstimos, em geral, ela é indexada, ou seja, ela vai ser precificada de acordo com a taxa básica de juros, que é a Selic. Ora, se ela está em queda, será que então a trajetória futura da dívida também não está em queda? Será que então o nível de dívida pública brasileira não vai cair no futuro próximo? E se é assim, será que nós não estamos demasiadamente asfixiados do ponto de vista fiscal? E se é assim, será que nós não estamos deixando de investir com dinheiro público naquilo que poderia recuperar a nossa economia e nos tirar desse buraco de estagnação? Essas são as perguntas que eu vou agora deixar para o professor Paulo Gala, que é um especialista no assunto, abordar e tentar responder para a gente. Professor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Fausto. Esse tema é da maior relevância. Eu vou até dividir em 3 partes, porque tem muita coisa para a gente discutir, né? Acho que os 3 aspectos mais importantes são, primeiro, a questão da necessidade de investimento, desculpe, a necessidade de investimento que o Estado tem, né? De que ele precisa fazer investimento em saúde, em educação e infraestrutura, especialmente em países pobres e desiguais. Então, esse é o primeiro ponto para abordar. O segundo é a questão da dívida pública, né? Todos os estados emitem dívida pública, o mundo inteiro está muito endividado, a maioria, 95% dos países do mundo estão com déficit primário, ou seja, gastam mais do que arrecadam hoje, né? E ninguém quebrou. Então esse é o segundo ponto para destacar. E o terceiro ponto é o tipo de política, de manejo de política macro que está sendo feita, de política fiscal, monetária e assim por diante, né? Então, começando por esse último, no Brasil, o que a gente vê hoje é que a política fiscal está super restritiva, né? O governo está contraindo gastos de toda a natureza possível, né? Porque ele vem de um trauma, né, da era Dilma e Lula, em que a política fiscal era muito expansionista, como diria um economista, né? E ao fazer política fiscal contracionista, ou seja, ao reter gasto público, num momento de crise, de recessão e de economia fraca, ele acabou abrindo espaço para que a taxa de juros caísse muito, né? Isso é o que um economista chama de mix de política econômica com política monetária agressiva, ou seja, juro muito baixo, e política fiscal restritiva, ou seja, gasto público muito controlado, né? O lado bom disso é que ele realmente alivia o custo da dívida, né, que é os juros, que é a taxa Selic. Então a gente tem uma folga bastante grande hoje por conta desse juro baixo que o governo paga, que tem a ver com o espaço que a política fiscal restritiva abriu para ele poder reduzir juros, tá? Estou exagerando um pouco no economês, mas é só para dizer que esse corte de gastos excessivo, ele ajuda a derrubar os juros, né? Então ele tem esse lado bom, né? Porque o custo da dívida cai muito e a taxa de juros no Brasil, de fato, finalmente caiu. A gente está com Selic aí 5% ou até mesmo abaixo, né? Então esse é o primeiro ponto. O problema dessa análise ainda, nesse primeiro ponto, é que, e esse é um problema que eu acho que o governo tem, de acreditar que ao controlar gasto público, tudo mais se resolverá, ou seja, o crescimento vai brotar, todas as coisas vão brotar da economia naturalmente porque você cortou gasto público. Não é assim que funciona, né? E aí o que eu queria destacar, um segundo aspecto que eu falei ali no começo. O Estado precisa, sim, fazer investimento em alguns setores, por exemplo, infraestrutura. O investimento em infraestrutura ele é basicamente feito por investimento público no mundo inteiro. Infraestrutura, rodovia, ferrovia. Você pode usar PPP? Pode, mas o grosso, vamos dizer assim, o cavalo de batalha do investimento de infraestrutura é público. Então o Estado não pode sair disso. No Brasil a gente está em mínima histórica de investimento público, né? Educação e saúde, mesma coisa, porque é o acesso
oportunidades que as pessoas precisam. Então, educação e saúde para a população de mais baixa renda, menos favorecida, é fundamental. Se o governo sair disso, a iniciativa privada não vai entrar, por um motivo muito simples, porque não dá lucro, né? Não dá lucro, né? Se você fizer a conta, para níveis muito baixos de pobreza, não é lucrativo para a iniciativa privada investir em educação e saúde. Então, isso também é chave, né? E a terceira questão que eu mencionei, que é da dívida pública, né? Só para não esquecer e sem querer me alongar demais, o espaço de emissão de dívida pública de um governo é infinitamente maior do que de uma família, porque a dívida pública é o lastro da poupança de todo mundo. Então, o título mais líquido e mais demandado que existe em qualquer economia do mundo é dívida pública. Então, todo mundo demanda dívida pública o tempo todo, porque as poupanças das pessoas e das empresas vão, em última análise, sempre estacionar em dívida pública. É claro que tem uma hierarquia, né? A dívida pública brasileira tem menos qualidade do que a dívida pública americana, que todo mundo quer, né? Mas com isso eu só estou destacando o ponto que a capacidade de endividamento dos estados é gigantesca, para não dizer quase infinita, né? Basta você ver, o Japão hoje tem 200% do PIB de dívida pública, paga o menor juro do mundo. Os Estados Unidos já foi para cima de 100% de dívida pública sobre PIB. Todos os europeus têm mais de 120% de dívida pública sobre PIB. Então, existe um espaço, né, muito grande para o Estado emitir dívida pública que não tem nada a ver com o orçamento familiar, né? Então, confundir a administração macroeconômica e a gestão de dívida pública com a administração do orçamento familiar é um erro grosseiro, né? Há uma diferença gritante, né? Sim, existe e, bom, infelizmente eu acho que, inclusive por razões políticas, né, investe-se muito em propagar esse tipo de redução, esse tipo de interpretação grosseira, né, da realidade. Eu queria trazer outro ponto que é o seguinte, existe também a questão da emissão da moeda, né? Virou um tabu, né? Não se pode emitir mais moeda, tem que se trabalhar com aquela moeda que se tem. Pode explicar para a gente qual é a relação entre crescimento e decrescimento do PIB, né, da economia, e a possibilidade do governo de sim emitir mais moeda e que reflexos isso poderia ter em assuntos como, por exemplo, inflação, que é a perda do valor do dinheiro, ou também, por exemplo, na questão da aumento ou diminuição da demanda, picos de demanda que podem provocar também choques na oferta. Que tipo de relações a questão da emissão da moeda poderia trazer nesse nosso contexto? A gente tem um exemplo maravilhoso pós-crise de 2008, em que os bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo, emitiram mais de 15 trilhões de dólares para salvar os bancos e para deixar o sistema mais líquido, né? E isso provocou zero inflação, né? A gente está com inflação aí na mínima, praticamente mínima histórica, né? Então, essa ideia de que impressão de moeda causa necessariamente inflação é uma ideia completamente equivocada, né? A impressão de moeda, em geral, ela abastece a demanda por liquidez do sistema. Então, se as empresas querem ficar mais líquidas, as pessoas, as famílias e os bancos, eles demandam liquidez e o Banco Central imprime mais moeda para abastecer essa demanda por liquidez, né? A moeda é um ativo totalmente líquido que liquida qualquer contrato por definição, daí vem o valor dela. Então, quando um Banco Central e um governo imprime mais moeda, o que ele faz é reduzir a taxa de juros, né? Se ele coloca mais moeda no sistema do que as pessoas querem, o que ele faz é pressionar para baixo a taxa de juros de curto prazo, né? Que no Brasil é a Selic. Ao fazer isso, eventualmente, ele pode estimular um aumento de tomada de crédito, de endividamento, de alavancagem, e, eventualmente, esse aumento de alavancagem e endividamento pode ativar a economia e, eventualmente, lá no final, pode gerar inflação. Mas repara, Fausto, que tem um circuito longo, né, que tem que ser percorrido para que a impressão de moeda cause inflação, né? Então, a impressão de moeda tem a ver com liquidez, com a situação de liquidez da economia e com o nível da taxa de juros de curto prazo. Aí os governos vão manejando isso. A hora eles querem um juro de curto prazo mais alto, porque a economia pode estar superaquecendo e pode estar entrando em bolhas de crédito, ou a hora eles querem um juro mais baixo de curto prazo, porque a economia está semi-morta, né, como é o caso da economia brasileira, né? Então, o efeito direto de impressão monetária é sobre níveis de taxa de juros, que pode ter um efeito indireto sobre decisões de consumo e investimento, né? Mas só lá na frente isso é o efeito derivado. E para concluir, obviamente que imprimir dinheiro não produz crescimento econômico nem desenvolvimento econômico, né? Tem essa ideia meio do YouTubenomics, né, que você liga a impressora de dinheiro e está tudo resolvido, que também é um grande absurdo, né? Entendi. Bom, também não nunca, eu pelo menos nunca advogaria tal coisa, mas é curioso, assim, uma última colocação,
essa sua sequência de fatos que você descreve entre a impressão da moeda, a emissão de nova moeda e a eventualidade de uma inflação, é justamente o espaço, aí na verdade eu te pergunto, é justamente o espaço onde um governo que haja sobre a economia produtivamente, inteligentemente, poderia tomar as medidas necessárias para a absorção dessa liquidez e transformá-la em produtividade e evitar talvez a inflação, aumentando os níveis de oferta e a qualidade da oferta, por exemplo, agregando sofisticação na produção? Então, Fausto, eu acho que o governo até está acertando na parte monetária, né? Porque a gente está com a Selic em mínima histórica, enfim, claro, tem economistas que argumentam que a Selic poderia estar já em 3,5, né? Por exemplo, né? Eu acho que é até possível, eu acho que até o final do ano que vem, a gente deve ter uma Selic abaixo de 5%, talvez na casa de 4,5%. Então, eu acho que essa administração de liquidez que o Banco Central está fazendo e que o governo está fazendo vai na direção certa, de reduzir juros para o mínimo possível, né? Então, essa administração de liquidez, podemos criticar que, enfim, poderia ter sido feito mais rápido, cortado mais rápido, etc e tal, mas acho que vai na linha certa, né? Isso é uma coisa, né? Agora, outra coisa é o investimento público em infraestrutura, que não tem nada a ver com a administração de liquidez, de política monetária, de moeda, nada disso. Tem a ver com a decisão orçamentária de se separar recursos para fazer investimentos em infraestrutura, educação e saúde. O governo tem plenas condições de fazer isso, basta que ele negocie com o Congresso, eu acho que é o que ele deveria estar fazendo, né? Deveria ser uma prioridade absoluta do governo o investimento em infraestrutura, em educação e saúde, ainda mais nesse momento em que a economia está com muita ociosidade, né? E ele tem muito espaço para emitir dívida pública, ainda mais nessas taxas, né, de juros baixíssimas, né, para fazer face a esse aumento de investimento, né? Então, acho que aí sim o governo está pecando, porque ele está numa espécie de um fiscalismo muito violento, né, quase uma camisa de força, sem bom senso, né? Eu acho que a gente está deixando passar oportunidades importantíssimas de investimento público em infraestrutura, inclusive com consequências tecnológicas, né? Que acho que, se não me falha a memória, aqui mesmo no canal a gente já fez um vídeo que trata disso, né? Perfeito. Paulo, o assunto é sensacional, é muito interessante. Acho que todo mundo que vê esse vídeo vai aprender muito com o nosso diálogo e com as suas informações. Queria te agradecer mais uma vez por mais essa entrevista e deixar aberto para você fazer suas considerações finais a partir de agora. Acho que é isso mesmo, Fausto. Falamos bastante já. Foi um prazer conversar aí com você. Muito obrigado. Inscreva-se nos nossos canais, então, o canal do Professor Paulo Gala no YouTube e o nosso canal Revolução Industrial Brasileira, sempre aí no debate, no bom debate pelo desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado